Atividade 1. A velocidade da luz é aproximadamente 300 mil km por segundo, ou seja, a cada segundo a luz percorre uma distância de 300 mil km. A tabela abaixo mostra algumas das menores distâncias em unidade astronômica entre Terra e Marte. A NASA pretende construir uma nave espacial que pode atingir até 30% da velocidade da luz. Nessas condições, considerando as menores distâncias entre a Terra e Marte, qual seria o maior e o menor tempo de viagem até Marte com essa velocidade? Bom, a nossa tabela aqui ao lado, ela não consta os dados que precisamos para resolver essa questão. Mas esta é uma questão que aparece no PET do 9º ano. Então, para que possamos resolvê-la, mesmo que não seja necessário, vamos utilizar esses dados. A menor distância é equivalente a 0,38 unidades astronômicas. A maior distância está aqui em 20 de fevereiro, 0,67 unidades astronômicas. Vamos resolver a questão? Para resolvermos a atividade, vamos precisar utilizar as seguintes informações. A velocidade da nave é 30% da velocidade da luz e a velocidade da luz é de 300 mil km por segundo. A unidade astronômica é equivalente a 150 milhões de quilômetros. A menor distância percorrida pela nave é de 0,38 unidade astronômica e certamente será o percurso de menor tempo da nave. A maior distância é de 0,67 unidade astronômica, que será o percurso que a nave mais demorará para fazer. Primeiramente, vamos calcular a velocidade da nave. Ela é 30% da velocidade da luz que está aqui, ou seja, ela é 30 sobre 100 vezes 300 mil. Vamos multiplicar, resolver multiplicando frações, certo? Posso acrescentar esse 1 aqui, porque quando eu divido o número por 1 é igual a ele mesmo. Multiplico numerador por numerador, denominador por denominador. Então aqui, 3 vezes 3, 9. Acrescento todos os zeros dos dois fatores. Aqui tem 1 e aqui tem 5, certo? Então terei 6 zeros. Dividido agora aqui pelo produto aqui embaixo. 100 vezes 1, 100. Cancelo os zeros, certo? Porque eu estou dividindo por 100. Cancelo o zero, divido por 10, divido por 10. Cancelo outros zeros, divido por 10, divido por 10. Então vou obter aqui a minha velocidade. Aqui será 90 mil quilômetros por segundo. Agora eu vou determinar essa distância equivalente a uma unidade astronômica, vou escrevê-la em notação científica para facilitar o nosso cálculo. Então eu tenho aqui 150 milhões de quilômetros. A vírgula deve ficar após o primeiro algarismo diferente de zero, que no caso aqui é o 1, certo? Mas onde a vírgula está? Se ela não está representada, significa que a vírgula está após o último número, aqui. Então, eu escrevo esse número 1,5. A potência é sempre de base 10. Agora, para determinar o expoente, eu vou contar quantas casas a vírgula irá percorrer até ficar aqui onde queremos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então são 8 casas. Então, essa distância em notação científica é 1,5 vezes 10 elevado a 8 km. A menor distância é de 0,38 unidade astronômica. Vamos transformá-la em quilômetros. Então fazemos 0,38 unidade astronômica é igual. Sabemos que uma unidade astronômica, ou seja, isso aqui é equivalente a 1,5
vezes 10 elevado a 8 km, certo? Então, para determinar esse valor em quilômetros, eu multiplico esse valor pelo correspondente à unidade astronômica, ou seja, 0,38 eu vou multiplicar por 1,5 vezes 10 elevado a 8 e vou obter a minha resposta já em quilômetros. Preciso realizar este cálculo, tá? 0,38 vezes 1,5. Então, fazemos esse cálculo aqui. 0,38 que multiplica 1,5. 5 vezes 8, 40, vai 4. 5 vezes 3, 15. 15 com mais 4 é 19. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 3, 3. Que eu somo. 0, 9, 8, 17, vai 1. 3 e 2, 5. Observe que eu fiz o cálculo ignorando as vírgulas, mas agora eu vou precisar delas. Esse número tem duas casas decimais, ou seja, 2 algarismos após a vírgula. Esse tem uma casa decimal, ou seja, um algarismo após a vírgula, certo? Então, o meu resultado deverá ter o total de casas decimais, 2 mais 1, 3, ou seja, 3 algarismos após a vírgula, 1, 2, 3. Então, aqui o meu resultado será 0,570 e conservo aqui a minha potência 10 elevado a 8. Encontro o meu resultado realizando essa multiplicação. Mas para fazê-la, nós repetimos o 570 e nós estamos multiplicando esse valor por 10 elevado a 8, eu teria um número grande. A vírgula irá se deslocar 8 casas para a direita. Observe que aqui eu tenho 3 casas, então ela irá se deslocar 1, 2, 3 e mais 5 casas, então eu acrescento zeros. Então ela irá se deslocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ficando aqui depois do último zero, certo? Então meu resultado será 57 milhões de quilômetros para essa primeira distância. Para a segunda distância, procedemos da mesma forma. Multiplicamos 0,67 unidade astronômica. Isso aqui sabemos que corresponde a 1,5 vezes 10 a 8, então multiplicamos 0,67 pelo correspondente a uma unidade astronômica, que é 1,5 vezes 10 elevado a 8. Realizamos esta multiplicação, 0,67 vezes 1,5. Então faremos 0,67 vezes 1,5. Multiplicamos primeiramente ignorando as vírgulas. 5 vezes 7, 35. Vai 3. 5 vezes 6, 30. Com mais 3, 33. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 6, 6. Vou somar. 5. 3 e 7, 10. Vai 1. 6 e 3, 9 e 1, 10. Agora nós vamos precisar das casas decimais. Esse tem dois valores após a vírgula, esse tem 1. Então meu valor aqui terá um total de 3 casas decimais, ou seja, 3 valores após a vírgula. Então teremos aqui no nosso resultado 1,005 vezes 10 elevado a 8. Só que esse número nós precisamos escrever na forma decimal. Como fazemos isso? Escrevemos o 1,005
e fazemos a vírgula andar 8 casas, certo? Então, observe que eu tenho que com os algarismos que eu tenho, ele irá andar 1, 2, 3. Vou precisar de mais 5. Então, acrescento 1, 2, 3, 4, 5. Então, terei esse número aqui. 100 milhões e 500 mil quilômetros. Agora, vamos determinar o tempo. Para a distância de 0,38 km, nós teremos o seguinte. A velocidade da nave é 90 mil km por segundo. Significa que em 1 segundo ela percorre 90 mil quilômetros, certo? Queremos saber em quantos segundos, que vamos chamar de x, ela percorrerá o equivalente a 0,38 unidade astronômica, que já calculamos e dá 57 milhões de quilômetros. Então, 57 milhões. Como se trata de grandezas diretamente proporcionais, basta multiplicarmos cruzado. Então, primeiro a setinha que parte do x, x vezes 90 mil, 90 mil x. 1 vezes 57 milhões, 57 milhões. Está multiplicando o x, o 90 mil passa dividindo. Então, x é igual a 57 milhões dividido por 90 mil. Cancelo aqui os zeros. Então, será o mesmo que dividir 5.700 por 9. 57 por 9 dá 6, né? 9 vezes 6, 54. 57 menos 54 sobra 3. Desço o zero. 30 por 9 dá 3. 3 vezes 9, 27. Sobra 3. Desço o último zero. 30 por 9, 3. 3 vezes 9, 27. Sobra 3. Observem agora que não tem mais nenhum valor para descer. Então, acrescento o zero aqui e devo acrescentar uma vírgula aqui. 30 por 9 dá 3. 3 vezes 9, 27. O resto é 3. Observem que o resto vai ser sempre 3. Então, isso aqui é uma dízima. Tá? Então, o nosso resultado será 633,33 segundos, o nosso menor tempo. Para a distância de 0,67 unidade astronômica, fazemos da seguinte forma. Sabemos que em 1 segundo a nossa nave percorre 90 mil quilômetros. Estamos interessados em saber em quantos segundos ela percorrerá 0,67 unidade astronômica, que já sabemos que esse valor é equivalente a 100 milhões e 500 mil quilômetros. Fazemos da mesma forma, multiplicamos em cruz. X vezes 90 mil, 90 mil x. 1 vezes 100 milhões e 500 mil, 100 milhões e 500 mil. 90 mil está multiplicando, passa dividindo. Então, o meu x será igual a 100 milhões 500 mil dividido por 90 mil. Cancelamos os zeros.
para simplificar o nosso cálculo. Esse com esse com esse e assim por diante. Então, chegaremos a essa divisão. 10.050 dividido por 9. Vamos pegar 10. 10 dividido por 9 dá 1. 1 vezes 9, 9. Sobra 1. Desço outro 0. 10 por 9, 1. 1 vezes 9, 9. Fica 1. Agora eu vou descer o 5. 15 dividido por 9 dá 1. 1 vezes 9, 9. 15 menos 9, 6. Agora desço o 0. 60 dividido por 9 dá 6. 6 vezes 9, 54. Sobra 6. Não tem mais nenhum número para descermos e continuarmos a divisão. Acrescento o 0 aqui, vírgula aqui. 60 dividido por 9, 6. 6 vezes 9, 54. Sobra 6. Podemos concluir que isso é uma dízima periódica, ou seja, na nossa divisão sempre vamos ter aqui 6, 6, 6, repetindo indefinidamente. Então, o nosso resultado em segundos será... Para transformarmos em minutos o tempo encontrado em segundos, basta dividirmos os valores encontrados pelo equivalente a 1 minuto em segundos. 1 minuto é equivalente a 60 segundos. Então, para o menor tempo, teremos 633,33 dividido por 60 segundos, utilizando a calculadora, e será aproximadamente 10,55 minutos. Para o maior tempo, dividindo 1.116,66 segundos pelo equivalente a 1 minuto em segundos, encontraremos 18,61 minutos. E assim finalizamos o exercício.